Muito bem, o Estadão informa que uma liderança do PCC, que teve conversas interceptadas pela Polícia Federal, afirmou que a facção criminosa tinha um diálogo cabuloso com o PT. As conversas grampeadas são de abril deste ano e foram captadas pela Operação Cravada, que mira o núcleo financeiro do grupo. Alexandro Roberto Pereira, conhecido como Elias ou Véio, também xinga Sérgio Moro e reclama da falta de diálogo com o atual governo de Jair Bolsonaro. Diz o criminoso, aspas, com nós já não tem diálogo não, mano. Se vocês estavam tendo diálogo com outros que estava na frente, com nós já não vai ter diálogo não. Esse Moro aí, esse cara é um filho da... né? Aí eu não vou completar. É pra completar ou não é, Augusto? Pode completar. O Cleiton Binha, muito educado, botou reticências aqui na pauta, né, Rafa? Pode completar. Quando a gente atribui ao bandido, a gente tem que falar o que ele disse, né? Então ele falou, esse Moro aí, esse cara é um filho da puta, mano. Esse cara aí é um filho da puta mesmo, mano. Ele veio pra atrasar, fecho aspas. Elias prossegue. Aspas, ele começou a atrasar quando foi pra cima do PT. Pra você ver, o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha diálogo com nós, cabuloso, mano. Por quê? Situação que nem dá pra nós ficar conversado a caminhada aqui pelo telefone, mano. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nós cabulosa, mano. Fecho. Essa linguagem é do PT, tá certo? Linguagem petista pra posteridade, essa declaração. Aí. Eu aproveito para lembrar que denúncia oferecida pelo Ministério Público em julho, assinada pelo promotor Cássio Roberto Concerino, diz que o PCC atuava com militantes petistas para coagir sem teto em São Paulo. Nós falamos sobre o tema aqui no programa. O esquema denunciado funcionaria da seguinte forma, segundo o Concerino. Os movimentos invadiam os edifícios e cobravam aluguel das vítimas. Caso não pagassem, perpetravam todo tipo de ameaças e ou violência para expulsar o inadimplente, entre aspas, do edifício. O PCC auxiliava a liderança neste tipo de pressão. Além disso, os moradores seriam compelidos a votar em integrantes do PT, mudar o título eleitoral para o centro de São Paulo, participar de invasões a novos prédios e, por fim, participar de atos em apoio ao ex-presidente Lula e à ex-presidente Dilma. Nesta semana, a juíza Érica Mascarenhas, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, decretou a prisão preventiva de 9 integrantes e recebeu denúncia contra 20 membros de 6 movimentos por moradia da capital paulista. Sobre a notícia dessa sexta-feira do Estadão, o PT disse, aspas, esta é mais uma armação como tantas outras forjadas contra o PT e vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada a um ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas. Fecho aspas. Quer dizer, eles usam, Augusto Nunes, mensagens roubadas, não periciadas, não autenticadas para fazer as acusações mais graves com base em conversas que mesmo nessas condições são dispersas, são descontextualizadas e aí quando vem uma gravação mesmo em áudio do bandido falando no diálogo com eles, aí é tudo forjado. Armação, né? Demais, né? É muita cara de pau. Olha, em primeiro lugar, vamos deixar estabelecido aqui que quem acha que pode usar aqueles diálogos roubados e atribuídos aos procuradores da Força Tarefa e ao juiz Sérgio Moro, esses têm que aceitar isso aqui como prova e não discutir. E também, a começar pelo ministro Gilmar Mendes, isso aqui é prova, tá? Do ponto de vista dele, não há o que discutir. Agora vamos lá, eu comecei a dizer que o PT ficou com cara de quadrilha depois do escândalo do Mensalão. Quando veio o escândalo do Petrolão, eu passei a dizer que o partido, o PT, tinha virado uma organização criminosa, né? Muito parecida, né? Embora agisse em campanhas eleitorais, sobretudo, publicamente, né? Entre uma campanha e outra, ele já continuava arrecadando dinheiro e assaltando cofres públicos. Então, era organização criminosa. Acho até que parte da inquietação do PT com a possível transferência de cadeia do Lula era essa. Ele teria que, talvez ele fosse cooptado por outra organização criminosa e mudasse de partido. Agora, ao contrário do que acontecia entre as organizações do narcotráfico, o PT, como vimos, se dava muito bem com o PCC. Vocês acham que eles recomendaram o voto, quando não puderam votar, em quem?
nas eleições presidenciais. O que vocês acham? Vocês acham que nesta última eleição eles ficaram contentes com a informação de que o Sérgio Moro seria o ministro da Justiça? Tá aqui, claro que não. Muito melhor seria o Zé Eduardo Cardoso, que chamava de masmorras medievais as prisões brasileiras para justificar a luta para libertar os criminosos companheiros. Bom, vamos lembrar aqui que o Celso Daniel foi sequestrado e assassinado por integrantes do PT, resgatados de uma maneira cabulosa, para usar aqui o vocabulário da turma, de uma cadeia. Depois eles participaram disso, sequestraram o Celso Daniel, mataram, foram amando, vamos lá, sabe-se lá de quem, né? Como pessoa, o PT está envolvido até o pescoço. Essa turma era toda do PCC. Então esse entendimento é antigo. Novas são as gravações. Vamos falar delas. Espero que todos os jornais deem o mesmo espaço ocupado pelas gravações, pelos diálogos atribuídos, de novo, aos integrantes da Operação Lava Jato, e que vem aí ocupando o tempo e a paciência dos leitores há vários dias. Agora, Zé Maria, até para fundamentar melhor o seu comentário, vou lembrar aqui um dado que a gente ironizou no ano passado, foi no começo desse ano. Na verdade, foi no dia 10 de janeiro de 2019 que saiu a matéria no Globo com base em um levantamento feito pelo jornal. Primeiro é preciso explicar o seguinte: os presos provisórios, por não terem condenação transitada em julgada, quando não há mais possibilidade de recurso, eles preservam seus direitos políticos, podendo votar. No entanto, é preciso que a Justiça Eleitoral disponibilize as sessões eleitorais dentro dos presídios. No segundo turno das eleições de 2018, 220 sessões foram instaladas em locais de privação de liberdade, quer dizer, dentro de presídios. Então vamos lembrar aqui, a gente ironizou no começo do ano, e vamos lembrar aqui qual foi o resultado. Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT, derrotado por Jair Bolsonaro do PSL. O Fernando Haddad, repito, venceu essa eleição dentro dos presídios com 82,47% dos votos entre os presos provisórios do país que puderam participar das eleições. Eles somaram 7.934 pessoas que escolheram um dos candidatos, o que representa 3,4% do total de presos sem condenação definitiva no Brasil, cerca de 237 mil. Foram 6.543 votos para Haddad, que são esses 82,47%, contra 1.391, que são 17,53% para Bolsonaro. Então, 82 e pouco a 17,5%. Essa foi a vitória massacrante de Fernando Haddad entre os eleitores presidiários, os presos provisórios, para ser mais específico. Quantos são os dissidentes? Que os bandidos preferem votar no PT, a gente já sabia. Agora a gente tem um áudio que mostra que eles realmente gostavam até de dialogar, um diálogo cabuloso. O que você estava comentando? Quantos são os dissidentes, essa minoria aí que ousou desobedecer aos chefes do PCC? 17%? 17,53% apenas. Esses têm que sobreviver na cadeia. Exatamente. Diga aí, Zé Maria Trindade. Eu vou relatar aqui um dos episódios aqui, que são vários na Câmara, né? Eu fui fazer uma entrevista com o deputado e ele abriu lá o armário dele cheio de cachaça. E ele dizia para mim assim: gente, eu não entendo, né? Os prefeitos vêm aqui, me trazem presente, só cachaça. Todo prefeito chega aqui com uma cachaça de presente, eu não aguento mais. Será por quê? Aí eu respondi, falei: deputado, isso é porque o senhor gosta da coisa. Se o senhor fosse evangélico, eles dariam bíblias. Então a história é essa mesmo. Então é a convivência, quer dizer, é a relação. Felipe, ao cidadão, né, cabe o direito de fazer tudo. Ele pode fazer o que quiser, né, e terá que cumprir os limites da lei. O cidadão só será obrigado a fazer alguma coisa ou não fazer mediante a lei, né, mediante os limites da lei. O servidor público, o Estado, né, de uma maneira geral, é exatamente o contrário. Não pode fazer tudo, só deve fazer, só pode fazer
o que a lei determina. E nenhuma lei determina diálogo com preso, diálogo com bandido. Veja bem que aí em São Paulo, Geraldo Alckmin sofreu com essa pecha de ter negociado uma vez. E ele desmente e não consegue ficar livre nunca dessa história de ter negociado. Chantagem é uma situação que não acaba nunca. Uma pessoa faz um dia, recebe um dinheiro, recebe não sei o que, uma vantagem, amanhã volta, isso não acaba nunca. Por isso que a chantagem é horrorosa. Veja bem, os Estados Unidos adota como sistema de não negociar, por exemplo, com terroristas. Nunca. E não abrir mão de nenhuma relação com terrorista, uma vez terrorista. Eu me lembro de um episódio, numa reunião da ONU, Gabeira, deputado federal, e queria ir aos Estados Unidos. Mas naquele episódio do sequestro e tal, do embaixador americano e tudo, não podia. Aí, assim, houve várias pessoas entrando no circuito, inclusive o presidente José Sarney, o ex-presidente José Sarney, entrou na negociação. Não, ele não é mais terrorista, agora é deputado federal. Não pôde e não poderá nunca voltar aos Estados Unidos, porque não se negocia, é uma determinação, não se negocia, não se conversa com terroristas. No Brasil, tem que ser a mesma coisa. Não dá para conversar e nem negociar com bandidos e com presos. Não se admite esse tipo de coisa. Agora, é preciso, sim, ter um respeito, né? A própria lei diz que o réu é sagrado, o preso é sagrado, porque está sob a tutela do Estado, mas nada mais do que isso. Sabe por quê? Porque acaba fortalecendo e transferindo a estas facções criminosas poderes até maiores do que as do Estado, porque eles são mais ágeis, eles não têm que obedecer à lei, então eles podem fazer o que vem na cabeça. Então, negociar ou mesmo conversar com esse tipo de gente significa aumentar o crime e o poder do crime. Nesse caso aí, eles nem sabiam que estavam gravando, não tem nada de armação, não. Foi uma escuta telefônica e ali muito clara o que pensa cada um e o que pensa cada setor. Com autorização judicial, não é escuta de hacker, não. Diga aí, Augusto. Olha, o Zé Maria citou um episódio aí que merece ser lembrado, para reforçar, inclusive, a tese dele, que foi o sequestro do embaixador americano e o modo de agir do governo americano. Em 69, né? 1969. Quando o Brasil era governado por uma junta militar depois da morte do Costa e Silva, né? Entre a morte do Costa e Silva e a posse do presidente Médici. Pois bem, foi a primeira vez que se sequestrou um embaixador americano no mundo. Então ficou estabelecido que nenhum dos envolvidos no sequestro poderia jamais entrar nos Estados Unidos. Como lembrou o Zé, o presidente Sarney intercedeu pelo Gabeira, que depois fez uma autocrítica profunda e hoje é uma das cabeças mais lúcidas do Brasil, eu considero. Eu também gosto. O presidente Fernando Henrique intercedeu por ele e mais Zé e Felipe. O próprio Charles Elbrick, o embaixador sequestrado, intercedeu pelo Gabeira, porque depois eles se tornaram amigos, conversavam e tal. Nem assim o governo americano quis conversa. Pois bem, aqui no Brasil... E só um minutinho, e para a ONU, que é considerada ali um território neutro. Não era nem uma viagem de negócio, não. Território internacional, é outra coisa, exatamente. Agora, no Brasil, o Sérgio Moro, com as poucas medidas que pôde tomar nessa linha, por exemplo, com a transferência dos líderes, dos chefões do PCC para presídios de segurança máxima, ele provocou tal rebuliço que essas conversas tratam da confusão. Os caras falam, né, do PCC, numa linguagem que o PT trata como coisa familiar. Como é que a gente vai fazer? Quem é que vai assumir o lugar deles? Porque, e aí é que se percebe que os mais antigos conversavam, esses daí sabem que não vai ter papo. Então, que ouçam essas gravações, além do PT, o pessoal do PT para matar a saudade
dos amigos aí devem ouvir essas gravações com muita atenção, os que se opõem à lei anticrime do Sérgio Moro, porque é essa turma que ele está combatendo e que foi tratada aí a pão de ló, como se fala no interior, pelo PT, né? São irmãos. Muito bem, eu só queria lembrar um detalhe, que o PT, durante o governo do PT, o Brasil estava com essa marca aí altíssima de recordista mundial de número de homicídios por ano, bateu mais de 60 mil homicídios. E os petistas, para se defender, sempre falaram que segurança pública era uma questão dos estados, não era do governo federal e tal, jogavam para os estados. Aí você ia analisar os índices de crimes violentos nos estados, e estavam lá os estados governados pelo PT com índices altíssimos, como a Bahia, por exemplo. Teve vários anos que saíram os índices e a gente observava em vários artigos. Teve um ano, acho que foi 2013, né, que São Paulo, por exemplo, registrou, São Paulo não governado pelo PT, registrou 5.180 mortes violentas, que são latrocínios, homicídios e lesão seguida de morte, né? São Paulo tem 42 milhões de habitantes, então 5.180. E a Bahia, que tem 15 milhões, teve 5.764 ocorrências. Então, a taxa por 100 mil habitantes na Bahia, governada pelo PT, era de 40,7 por 100 mil. E em São Paulo era de 12,4. Então, quer dizer, não tem desculpa. Nos governos do PT, a criminalidade era altíssima, seja na esfera estadual, seja na esfera federal. E aí vem um diálogo de um bandido, um diálogo interceptado pela Polícia Federal. Legalmente, não é mensagem hackeada, não. E ele fala de diálogo com o PT. Quer que a gente comente o quê? Enquanto eles estão aí fazendo acusações gravíssimas baseadas em mensagens roubadas que dizem muito menos. Você lembra, Augusto, que no caso do Flávio Bolsonaro, por exemplo, o Fabrício Queiroz tem ali relação com ex-policiais que depois foram presos por agir em milícia e tal. A partir daí, começou a se acusar toda a família Bolsonaro de ligação direta com os milicianos. Quer dizer, você imagina se um áudio desse fala alguma coisa nesse sentido do Jair Bolsonaro, o escândalo que os petistas iam fazer. Agora, como é em relação a eles, é tudo forjado. Por essa linha de raciocínio, todo petista tem ligação com o PT. Né? Fala, Zé Maria, quer complementar? É difícil você fazer uma defesa, por isso que tem que sair com essa história de armação. Eu acharia até muito mais lustro dizer que o Partido dos Trabalhadores é tradicionalmente ligado a causas que se aproximam desses grupos. É muito melhor do que fazer esse tipo de defesa. O ministro Sérgio Moro, ele, quando assumiu, ele já provocou reações positivas, né? Como, por exemplo, redução do número de invasões urbanas e rurais, né? E vários outros tipos de crimes, e até dentro, eu tenho notícia de que até dentro da própria administração houve mesmo redução de processos e de inquéritos. Eu assisti um debate lá na Câmara dos Deputados, quando, naquela ocasião da inauguração do aeroporto, do polêmico aeroporto lá em Vitória da Conquista, que subiu um petista dizendo que o presidente Bolsonaro ia inaugurar o aeroporto, mas que o aeroporto era, na verdade, uma obra do governo do PT, do governo Lula. Aí, enquanto ele estava fazendo o discurso, um outro deputado disse: então quer dizer que vocês assumem que a responsabilidade total por essa violência, assume a responsabilidade total por essa dificuldade econômica, assume a responsabilidade total também pelo número de desempregos, né? Então, é o debate político, é evidente que a situação era essa, né?